Egrégoras são entidades energéticas coletivas criadas a partir dos pensamentos, sentimentos e intenções de grupos de pessoas. Este artigo explora a natureza e o impacto das egrégoras em nossas vidas, abordando como elas são formadas, como influenciam indivíduos e coletivos, e como podemos interagir conscientemente com essas poderosas forças. Analisaremos exemplos de egrégoras em diversos contextos, desde organizações e movimentos sociais, até tradições espirituais e místicas, destacando sua relevância no mundo contemporâneo e oferecendo perspectivas sobre como navegar e moldar essas energias em nosso benefício e do coletivo. O que são egrégoras espirituais? Egrégoras espirituais são entidades formadas pela energia coletiva de um grupo de pessoas unidas por um objetivo ou crença comum. Esse conceito indica que quando pessoas se juntam focadas em uma ideia compartilhada, elas podem criar uma força coletiva que vai além da contribuição individual de cada um. Essas entidades coletivas podem ser geradas tanto de forma intencional quanto acidental. Por exemplo, grupos focados em atividades religiosas, empresas, clubes e até nações podem criar egrégoras que influenciam comportamentos e percepções dos seus membros, e às vezes, de pessoas externas ao grupo original. Essas egrégoras ganham força e capacidade de ação a partir da energia mental e emocional que recebem dos indivíduos que as alimentam. Na espiritualidade e práticas mágicas, as egrégoras podem ser criadas para finalidades específicas, como proteção, cura ou apoio em objetivos comuns. O processo de criação de uma egrégora envolve técnicas como rituais, foco em intenções claras e visualizações, buscando moldar essa energia coletiva para um propósito definido. Trabalhar com egrégoras também traz responsabilidades. É fundamental que os criadores ou participantes de uma egrégora estejam cientes de que, uma vez formada, essa entidade pode desenvolver uma certa autonomia. Portanto, é essencial direcioná-la de forma ética, e quando seu propósito for cumprido, saber como dissolvê-la adequadamente para que não atue de maneira indesejada. O estudo de egrégoras abre janelas para a compreensão de como nossas interações e energias coletivas influenciam o mundo ao nosso redor. Revela o poder do pensamento e da intenção coletivas em criar realidades compartilhadas, enfatizando a interligação entre os indivíduos e a sociedade. Assim, as egrégoras servem como um exemplo do impacto que podemos ter quando unimos nossas energias mentais e emocionais em torno de ideias comuns. Eliphas Levi e as egrégoras. Eliphas Levi, cujo nome verdadeiro era Alphonse Louis Constant, foi um influente ocultista e escritor francês do século XIX, cujas obras tiveram um impacto significativo no desenvolvimento do esoterismo moderno. Entre seus conceitos mais explorados está o das egrégoras, entidades formadas pela soma de pensamentos e energias coletivas. Levi introduziu a noção de que quando um grupo de pessoas se concentra em um pensamento ou objetivo comum, eles podem coletivamente criar uma forma-pensamento ou egrégora, uma entidade não física que existe no plano astral. Essas entidades são alimentadas pela energia espiritual e emocional do grupo e podem exercer influência sobre seus membros, ou até mesmo sobre indivíduos externos ao grupo original. Em suas obras, Levi enfatizou a dualidade das egrégoras. Elas podem ser tanto positivas quanto negativas, dependendo da natureza dos pensamentos e intenções que as criaram. Uma egrégora positiva, gerada por intenções altruístas e elevadas, pode inspirar e proteger seus criadores. Por outro lado, uma egrégora negativa, alimentada por sentimentos de raiva, medo ou ódio, pode tornar-se uma fonte de influência destrutiva. Para Levi, a compreensão e o manejo das egrégoras eram aspectos cruciais da prática mágica e espiritual. Ele aconselhava os praticantes a serem conscientes das energias que contribuem para a formação dessas entidades e a utilizarem rituais e práticas mágicas para direcionar,
e purificar essas energias, a fim de evitar consequências indesejadas. A perspectiva de Levi sobre as egrégoras também reflete sua visão mais ampla sobre o poder dos símbolos e rituais no ocultismo. Ele acreditava que os símbolos e rituais não eram apenas representações ou atos simbólicos, mas ferramentas poderosas para influenciar o mundo espiritual e material. Assim, as egrégoras formadas por meio da concentração coletiva em símbolos e intenções são exemplos práticos de como o pensamento e a vontade podem se manifestar em realidades tangíveis. O legado de Eliphas Levi, no estudo das egrégoras, continua a influenciar o pensamento esotérico contemporâneo, oferecendo insights sobre a natureza da consciência coletiva e seu impacto no mundo espiritual e material. Seus ensinamentos ressaltam a responsabilidade dos praticantes espirituais em moldar conscientemente as energias coletivas, sublinhando o poder do pensamento humano em criar realidades além do físico. Dion Fortune e as egrégoras espirituais. Dion Fortune, uma influente ocultista e escritora britânica, contribuiu significativamente para o entendimento esotérico das egrégoras. Em suas obras, ela explora como as egrégoras, ou formas pensamento coletivas, são criadas pela vontade e imaginação de grupos de pessoas, influenciando tanto os indivíduos quanto o coletivo. Fortune destacou que as egrégoras são alimentadas pelas energias mentais e emocionais de seus membros, ganhando força e influência, à medida que mais energia é investida nelas. Ela alertou sobre o poder dessas entidades coletivas, enfatizando que, embora possam ser criadas para fins benéficos, como cura, proteção ou crescimento espiritual, também podem se tornar forças destrutivas se impregnadas de intenções negativas ou medo. Em seu trabalho, Fortune descreveu o processo de criação de egrégoras em contextos de grupos esotéricos, onde rituais e práticas mágicas são empregados para formar e direcionar essas entidades para objetivos específicos. Ela aconselhou os praticantes a manterem uma atitude mental positiva e focada, conscientes de que suas contribuições mentais e emocionais moldam a natureza da egrégora formada. Fortune também explorou a ideia de que egrégoras não estão limitadas a grupos esotéricos, mas podem ser encontradas em qualquer coletivo, como empresas, nações ou movimentos culturais, onde as crenças e intenções compartilhadas dos membros geram uma entidade coletiva que pode influenciar o comportamento e a percepção do grupo. Rudolf Steiner e as egrégoras. Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, acreditava em uma realidade espiritual complexa que interage continuamente com o mundo físico. Ele ensinou que o pensamento humano tem um poder criativo significativo, capaz de influenciar tanto o mundo material quanto o espiritual. Steiner descreveu a existência de seres espirituais e a maneira como os pensamentos e ações humanas afetam esses seres e vice-versa. Embora Steiner não usasse o termo egrégora em seus escritos, seus conceitos estão alinhados com a ideia de egrégoras como construções coletivas de pensamento. Ele discutiu como os pensamentos e sentimentos coletivos da humanidade criam formas e estruturas no mundo espiritual que então influenciam de volta ao mundo físico e o comportamento humano. Steiner também enfatizou a responsabilidade ética e espiritual no uso do pensamento e da vontade, sugerindo que as pessoas podem contribuir para a criação de egrégoras positivas ou negativas, dependendo da natureza de seus pensamentos e intenções. Ele incentivou práticas de meditação e concentração para cultivar pensamentos positivos e construtivos, visando impactar beneficamente o mundo espiritual e, consequentemente, o mundo físico. Nesse contexto, Steiner via o desenvolvimento espiritual individual como crucial para a evolução coletiva da humanidade. Ele acreditava que, ao transformarmos nossos pensamentos e intenções, poderíamos influenciar positivamente as egrégoras coletivas,
e promover um progresso espiritual mais amplo. Samael Aun Weor e as egrégoras. Samael Aun Weor, um influente mestre e escritor gnóstico, abordou profundamente o conceito de egrégoras dentro do contexto espiritual e esotérico. Ele descreveu as egrégoras como entidades psíquicas coletivas criadas pelas emoções, pensamentos e vontades de grupos de pessoas. Weor enfatizou que essas formações energéticas podem ter tanto um impacto positivo quanto negativo sobre os indivíduos e a sociedade, dependendo da natureza das energias que as alimentam. Para Weor, as egrégoras não são apenas fenômenos curiosos, mas aspectos essenciais da realidade espiritual que influenciam profundamente a vida cotidiana e a evolução espiritual. Ele alertou sobre o perigo das egrégoras negativas, que podem ser criadas por grupos focados em ideais destrutivos ou materialistas, pois elas tendem a escravizar seus membros, limitando seu crescimento espiritual e sua liberdade. Weor também ofereceu orientações sobre como os indivíduos podem se proteger e se libertar da influência de egrégoras negativas, sugerindo práticas espirituais e uma vida focada em valores elevados e altruísmo para criar egrégoras positivas. Ele viu a possibilidade de transformação individual e coletiva através da compreensão e do manejo consciente dessas forças. Além disso, Weor enfatizou a importância de criar e manter egrégoras positivas que apoiam o bem-estar espiritual e promovem valores como amor, fraternidade e consciência elevada. Ele acreditava que tais egrégoras poderiam servir como baluartes contra a degeneração moral e espiritual, fornecendo um suporte energético para o desenvolvimento e a evolução da consciência humana. As egrégoras na vida diária. Nossa vida diária está profundamente imersa em egrégoras, que são coletivos de energia criados a partir dos pensamentos, emoções e intenções de grupos de pessoas. Essas entidades não se limitam apenas a contextos espirituais ou esotéricos, elas permeiam todos os aspectos da sociedade, desde círculos sociais e organizações, até movimentos culturais e ideologias. Quando participamos de grupos com objetivos ou crenças comuns, seja uma equipe de trabalho, um clube social ou até mesmo seguindo uma ideologia política, contribuímos para a formação e manutenção de uma egrégora. Essas entidades energéticas coletivas podem influenciar nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, muitas vezes de maneiras que não percebemos conscientemente. Egrégoras positivas, criadas a partir de intenções altruístas, cooperação e aspirações elevadas, podem ter um impacto benéfico em seus membros, proporcionando suporte, inspiração e uma sensação de pertencimento. Por exemplo, um grupo focado em ações comunitárias para o bem-estar coletivo pode gerar uma egrégora que energiza e motiva seus membros a contribuir positivamente para a sociedade. Por outro lado, egrégoras negativas, alimentadas por medo, ódio ou egoísmo, podem ter efeitos prejudiciais. Grupos que se reúnem em torno de ideais destrutivos ou exclusivistas podem criar egrégoras que reforçam atitudes negativas e comportamentos prejudiciais entre seus membros, influenciando-os a agir de maneiras que podem não estar alinhadas com seus valores individuais. É crucial estarmos conscientes das egrégoras às quais estamos associados em nossa vida cotidiana. Essa consciência pode nos ajudar a escolher com mais sabedoria os grupos e comunidades dos quais participamos, bem como entender melhor as influências invisíveis que moldam nossas percepções e ações. Podemos também trabalhar ativamente para fortalecer egrégoras positivas, contribuindo com pensamentos, palavras e ações que alinhem com valores construtivos e inclusivos. Ao mesmo tempo, é importante aprender a se desvincular de egrégoras negativas, buscando práticas de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual que nos ajudem a manter nossa autonomia e integridade. Conclusão.
Entender o conceito de egrégoras é fundamental para reconhecer a influência que os grupos e comunidades têm sobre o nosso bem-estar e comportamento. Ao identificar as diversas egrégoras presentes em nossa vida, seja no ambiente profissional, familiar ou em grupos de interesses pessoais, podemos trabalhar ativamente para melhorá-las. Através da comunicação positiva, do cultivo de atitudes construtivas e da participação ativa, cada indivíduo tem o poder de contribuir para uma egrégora mais saudável e harmoniosa. Além disso, entender nosso papel como doadores ou sugadores de energia em diferentes egrégoras nos permite assumir maior responsabilidade pelo impacto que temos no mundo ao nosso redor.